a gente vai falando do jogo, dos personagens, etc., mas tem uma situação que rolou, que os torcedores do Botafogo já estão comentando aí. Que é o seguinte, a gente sabe que o Botafogo está trabalhando com um treinador até interino. Sim. 5 jogos, 100% de aproveitamento, mas é um Passou treinador... pelo Bragantino. Oi? O Fábio Matias trabalhou no Bragantino. Exatamente. Você está com o Botafogo. Com Caixinha, né? Exato. Com Caixinha, exatamente. Então, assim, são 5 jogos, são 5 vitórias, uma delas já em cima do Bragantino, venceu um clássico contra o Fluminense, ganhou esse final de semana agora contra o Sampaio Corrêa, a Taça Rio, enfim. Mas o Botafogo vai precisar de um treinador. E aí, já está pintando uma conversa de um retorno de Luiz Castro. Como assim? Sabe por quê? Olha só por quê. Veja que o Luiz Castro... Porque é o seguinte, o time do... Não, veja só. O time do Luiz Castro... Que loucura. O time do Luiz Castro foi eliminado da Champions da Ásia. Nos pênaltis. A Champions da Ásia tem algum nome, Bubu? EFC... Não, mas algum nome... Virou padrão. UEFA Champions League. A Libertadores, para quem não sabe... Agora, é Conmebol Libertadores. Nome oficial, você coloca o nome da confederação primeiro. Não a Champions League da Ásia, EFC Champions League. Muito bem. Achei que ele ia ter uma sacada lá linguiceiro, mas... Ele está aguardando da Ele está pensando. Eu tenho informação, né? Sou um cara que eu estudo, né? Preparo, né? Isso é fundamental nesse programa. E ainda mais no campeonato, na Liga Saudita, o time dele, inclusive, perdeu os últimos jogos. O Pradel está sem o Talisca, inclusive, está fora, já uns 3 jogos, mas enfim, o time desgarrou e parece que não vai levantar caneco, né? E aí já a conversa já é de demissão do Luiz Castro. Essa é a conversa lá. Aí ele deu uma coletiva, falou, não, porque eu nunca fui demitido, não deixei trabalho pela metade, mas homem deixou no Botafogo, mas ele quis se referir à demissão, que nunca tinha sido demitido, mas deu a entender que nunca tinha largado o trabalho no caminho do Botafogo. Ele deixou o trabalho no caminho, uma opção dele, de carreira, ok, beleza. Só que aí já começa aquela conversa, ó, nosso treinador aqui é interino, vamos disputar Libertadores se passar pelo Bragantino. Tem um brasileiro. As contratações foram boas, boa janela, o time é bom. Esse cara já passou por aqui e fez o que fez. Se ele for demitido, não dá pro Textor ir lá trocar uma ideia e o homem volta? Você acha que dava para aceitar Luiz Castro de volta se esse cenário se desenvolver? Boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos. Agora eu entendo essa sua defesa. Não, Zé, é para falar sobre o Luiz Castro, pode voltar ao Botafogo ou não. Se o Al-Nassr vai tirar o Luiz Castro, ele pode voltar. Não pega o foco, Zé, não pega o foco, não faça isso. William, eu acho que pela forma como ele saiu, eu acredito que sim. Ele não saiu obrigado, ele não saiu continuando, eu acho que ele voltaria. Até porque ele foi muito claro, olha, eu tenho uma oferta, provavelmente era uma oferta muito boa financeira. Por mais que a gente fale, e a gente sabe que isso acontece, tem um amor ao clube, o clube me proporcionou momentos importantes na minha vida, deu estrutura, eu criei uma certa ligação, mas existem determinadas propostas que você não tem como você pensar, não tem como você olhar para sua família, para o seu futuro, até porque esse mundo do futebol, ele é muito... O torcedor ficou pé da vida com ele, né? Porque teve aquela coisa que né? As pessoas ficavam perguntando, e aí, vai sair? Não vou sair, tô vendo, não sei o que dizer. Aí o dia que estourou a história que ele ia sair comprovadamente, tinha um jogo do Botafogo, que era a despedida do Carlos, inclusive, e no meio da despedida do Carlos, o pessoal vaiando, xingando e tal, porque... Exatamente. Porque o Luiz Castro, era o último jogo do Luiz Castro, o pessoal ficou pé da vida, mas eu acho que é natural do torcedor. É natural do torcedor, ainda mais observando, né, aquilo que ele vinha fazendo com a equipe em primeiro lugar, uma equipe consistente, sólida, inteligente dentro de campo, se adaptando aos times adversários como tinha que ser feito, né, esse jogo dentro das suas possibilidades, entendeu? Eu acho que é uma situação que ele poderia voltar, sim. Eu acho que é uma questão de jogo de palavras, de ser sincero. Eu acho que ele sempre foi muito sincero nisso. Ele sempre falou, ele esperou um pouquinho. Quando estourou, eu acho que ele tentou ao máximo segurar aquela oferta, trabalhar as coisas internas, justamente para não prejudicar o andamento do Botafogo. A informação vazou e ele ficou esperando. Mas saiu nesse clima aí, vocês estão vendo a legenda aí? Saiu nesse clima aí, ó. O Irã, sim, ele saiu, mas como ele deixou a equipe? Em primeiro lugar, numa excelente condição. Ele não sai, eu acho que ele não sai pela porta dos fundos, pelo mau comportamento, pelo time mal treinado. Não, o torcedor. O torcedor largou o trabalho no caminho. Mas aí eu pergunto para os torcedores que vaiaram ali: você ganha 100,
sim. Você recebe uma oferta para ganhar 1 milhão. Quer dizer, por isso que eu falei a paixão falando ali. Você tem que olhar na sua profissão, você tem que olhar o seu dia a dia. Eu acho que ele fez isso, mas como eu falei, eu acredito que ele tenha tentado ao máximo segurar essa informação internamente. Ao máximo, né? E aí depois, quando estourou, explodiu, ele foi segurando até onde ele pôde. Até porque ele deixou claro, ele mostrou para a diretoria e tal. Eu vejo uma situação muito mais séria, por exemplo, o Lucas Perry e o Adrielson serem vendidos no meio do campeonato do que a saída do Castro. Para mim, é uma situação muito mais séria. Ou a situação do Jefinho do ano passado. A situação do Jefinho do ano passado, entendeu? Que eu acho que é uma coisa que você mexe com a cabeça do jogador. O treinador, ele está fora do campo. O jogador, ele está lá, dentro do campo. Coincidência ou não, no segundo tempo, como foi o PR? No segundo turno, como foi o PR? Todo mundo caiu de produção. Todo mundo caiu de produção. Todo mundo. O Adrielson caiu de produção. O Cuesta. Todo mundo. Tiquinho. Então, eu na minha concepção de informações. E a questão do Cássio é natural de todo mundo. Como assim? Quantos treinadores foram mandados embora? Ou são mandados embora? Não, e depois do Castro, o Botafogo não conseguiu acertar mais. Né? E aí você fala, teve Bruno Lage, teve Thiago Nunes, teve Caçapa, agora Lúcio Flávio. O Caçapa conseguiu ter uma sequência. O Caçapa saiu, se eu não me engano, invicto. 100%. Aí entra o Lúcio Flávio, o Bruno Lage. O Bruno Lage não conseguiu. Aí é o erro do Castro? O Castro que paga por isso? Não, eu acho que ele saiu da forma, não da melhor forma possível, porque acho que aí você envolve a paixão do torcedor. Mas se você olhar racionalmente e entender como funciona o mundo do futebol, eu acho que ele poderia voltar. Uma questão de sentar, conversar e... Eu vou falar uma coisa para você. Claro, depende do que o cara... Depende se o cara vai sair mesmo, porque esse é o burburinho, né, da demissão. Deve ter um belíssimo contrato para sair. Tem um lado aqui, ó. Vamos lá, porque a gente está trabalhando com uma suposição. Tem um lado aqui que ele é verdadeiro. O Botafogo vai à busca de um treinador. Está à busca de um treinador. Independentemente do que aconteça hoje em Bragança. Independentemente do que vai acontecer hoje em Bragança, o Botafogo está buscando um treinador. Certo? Então tem um lado do Botafogo que é verídico, que é um lado de busca de um treinador. Tem um outro lado que ainda é especulativo. Não sabe nem se o Luiz Castro vai sair. Sabe nem se ele vai ser demitido. Ele não sai. Ele só sai se ele for demitido. Só que tem a especulação lá. Aí fica aquela coisa meio, né, do Flamengo sempre olhar para o Jorge Jesus, né? Agora, o Botafogo pode olhar para o Luiz Castro, o Textor pode olhar e falar, bom, esse casamento aqui deu muito certo, foi muito bom, se o cara for demitido lá, eu não vejo problema nenhum em trocar uma ideia. E se eu vou falar uma coisa para você. Torcedor do Botafogo, fica à vontade. 9.195-9108. Voltou? O número. 96195-9108. Se você estiver lá na Arábia Saudita... E aí você não vai conseguir, lá é complicado. Lá fica difícil, né? Aí todo o resto do mundo, DDI, mais 55. Mais 55, tá? Eu sei que o torcedor do Botafogo ficar chateado e tal, etc. Eu também teria ficado chateado à época, sendo torcedor. Mas, cara, depois de tudo que aconteceu com o Botafogo, né? Nesse período, se pinta essa oportunidade, pô, eu ia gostar de... Não quer dizer que vai dar certo, que daria certo de novo, mas, olha lá. Luiz Castro disse o seguinte, ó, eu não devo nada ao trabalho nem à minha consciência, apesar de nunca ter sido despedido na minha carreira, isso é fato. Eu não tenho medo de demissões, são 27 anos de carreira, nunca saí de um clube no meio, sabe por quê? É aquilo que eu falei, saiu, mas não por uma demissão, é para entender o contexto do que ele falou. Sabe por quê? Porque quem trabalha comigo todos os dias sabe que não tenho medo de resultados e nem dos desafios. Ou seja, você vê, ele está sendo indagado pela imprensa local lá sobre uma possível demissão por causa dos resultados que não estão bons lá. É isso, tá? Esses são os fatos. Então, assim, aceitaria. Você aceitaria, Bogu? Boa tarde, William. Boa tarde, Prats. Bem-vindo de novo. Prazer estar ao seu lado. O Zé, vou deixar o Zé por último. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bogu. Seja bem-vindo. E o Bira em Bragança, deu boa tarde pro Bira. Eu classifiquei ele como enviado a Biragança Paulista. Impressionante, é verdade. Essa aí você foi bem. Eu já conversei algumas vezes com o Zé sobre esse, né? Esse. Né? Então, por exemplo, tá no ar o programa, viu, Gu? Tá no ar. Você não gosta de um revival? Então, eu gosto. Lisboa é isso que... E aí o Zé deu umas orientações pra mim, né? Sentimentais ali e tal. Pô, é isso, né, mano? Você tá nessa? Né? Então, por exemplo, assim, eu acho que um bom revival é muito legal. Eu valorizo isso, entendeu? Tem pessoas que marcam, né?
podem te machucar em algum momento, te decepcionar em algum momento. Vai terminar isso aí, gente. Mas, na verdade, aquela pessoa tem uma coisa meio de karma, né? Meio de história e tal. O Botafogo. Eu ia citar, você já meio que antecipou. Você citou o Jorge Jesus. O Luiz Castro é o Jorge Jesus do Botafogo. Vai dar corte, essa vai dar corte. Fala de novo que ele não tá esperando, vai. Luiz Castro é o Jorge Jesus do Botafogo. O Jorge Jesus, pra quem não sabe, pra quem não lembra, ele saiu meio que largando o Flamengo. Ele acabou de renovar o contrato com o Flamengo. Mas ele ganhou uma Libertadores brasileira. Mas a saída no final do Jorge Jesus do Flamengo não foi uma coisa muito bonita. Não. Porque ele assinou o contrato e meteu o pé no Flamengo. Veio a proposta lá, o dinheiro, saiu. Pô, mas a nação, o Flamengo, não sei o quê, Jorge Jesus. E depois, até quando ele ameaçou voltar ali, ele também... O Flamengo vivia tentando reatar com ele. Então, mas pergunta pro flamenguista se ele tá magoado com o Jesus. Se ele não... Aliás, o Jesus, parabéns ao Jesus. Entrou pra história do futebol mundial. 28 vitórias seguidas com Al Hilal. É o recorde mesmo? É o recorde mundial. Tem alguns dados diferentes do que alguns têm. É importante. Depende do dossiê. Depende tem gente que faz um dossiê e aí coloca o que ele quiser. Dossiê clubista, coloca da camisa. Tá certo. Mas voltando. Mas assim, então parabéns ao Jorge Jesus. E o Luiz Castro é o seguinte, esse cara está na história do futebol brasileiro. Ele não ganhou Libertadores, ele não ganhou os títulos que o Jorge Jesus ganhou. Ele fez o melhor turno da história desse país. Não, ele não. Ele era o técnico do Botafogo. Fez metade de um turno. Um turno? Não, 11. Ele foi até o Palmeiras? Não, 11. Não, mas o Palmeiras foi a 10ª rodada. Ele ficou mais 2, saiu. O Caçapa. Ele fez meio turno. Meio turno Schwarzenegger. Ficando pequeno. Esse recorde está ficando cada vez menor. Esse aqui, não importa. Ele montou, bateu o recorde. Não, é o time dele. Mas o Caçapa... Aliás, o botafoguense, que é o ser mais supersticioso desse país, com razão. Então ele também montou o time. O Botafogo com o interino, pós-Luiz Castro, o Botafogo interino é 100%. Pega aí Caçapa, Fábio e tal. Quando tem... O Lúcio Flávio, quando era interino, não ganhou. Depois. Foi efetivado, perdeu. Então, assim, o Botafogo tem 2 caminhos. Ou fica com o interino eterno, deixa qualquer um... Mas aí vai ser mais interino. Não, vai ser interino eterno. Fica aí, você não é do CLT. Você queria um interino na seleção, você viu o que deu, né? Então, eu tô falando, é o caso do Botafogo. O Botafogo é 100% de aproveitamento do interino. Então, ou deixa um interino lá, ou fica trocando de interino, ou traz o Luiz Castro. Porque esse cara, inclusive, eu tenho saudade das coletivas dele, e ele ensinava coisas pra gente, de futebol e da vida. Entendeu? Mas você pode continuar assistindo. Não, mas é difícil, né? A gente até mostra... Fuso horário. Fuso horário e tal. Mas aqui é legal... No YouTube lá. Então, por exemplo, o Abel, que é muito elogiado no Palmeiras pelas coletivas e por meter o dedo em outras coisas e tal. Não, tem gente que gosta, tem gente que não gosta. O Abel teve uma coletiva do Luiz Castro, o Abel foi lá e abanou pra ele, falou assim, olha, cara, isso aqui é demais, isso aqui é uma aula. Esse é verdadeiro professor. Deitou pra ele? Professor Castro, professor Luiz Castro, esse é professor mesmo. Experiente, vivido, entendeu? Entende de futebol. Ele transformou o tapetinho num terror. Quando ele saiu depois, o tapetinho, quase todo mundo falou lá, começou a ganhar, Flamengo, Palmeiras e tal. Entende o clube, conhece da gestão, da SAF, né? Os jogadores que estão lá quase todos, ele trabalhou, conhece. Então é o cara perfeito. Se você tem um cara no mundo hoje para falar assim, esse é o técnico do Botafogo, é o professor Luiz Castro. Assim, e o torcedor do Botafogo que ali ofendeu ele, não sei o quê, era aquela raivinha de momento. Quando você tá naquela crise do relacionamento... Chamar pra tomar um vinho e depois resolve? Pois não, cara, um oi sumido, entendeu? Eu tenho um pouco de receio das dicas amorosas do Bubu. Você manda aquele... Entendeu? Então, nesse caso, eu acho que é o casamento perfeito. Que às vezes você encontra a pessoa, o momento não é o mais propício, né? Vocês são o casal perfeito, mas não é o momento, não é a hora. Você não vai terminar isso. Depois passa um tempo, aí o casamento consolida, entendeu? Aí é isso. Então, boa ser a primeira participação do Fermi, não foi ruim. No geral, eu Jesus não, o senhor Castro. Senhor Castro. Você não sabe da maior. O pessoal de rede social, Você quer água? O pessoal de rede social já mandou avisar aqui, que deu corte mesmo do Bubu. Não deu corte? É lógico que deu. Aí sabe o que eu falei? Qual a repercussão? A culpa é de vocês. É lógico. O pessoal do site gosta do Bubu. Mas vou pedir pra pagar aquela do melhor turno. O pessoal alimenta. Tira esse trechinho dá uma aí. relativizada aí, né? A primeira coisa que o Bubu tem que chamar atenção é coragem, né? Coragem. Isso não lhe falta. E o cara